a gente quer ouvir nesta noite. Meus irmãos, este é um dos relatos mais tristes que a gente tem na memória, contada numa história bíblica. Este é um momento em que a gente pergunta até onde vai o coração humano. Quais são, de fato, os elementos que guardam o nosso coração, ou como devemos trazer o coração com fidelidade em todos os momentos diante de Deus. E a gente não pode absolutamente deixar de fazer uma leitura praticamente universal, isto porque a gente não conhece ninguém. Como é que os homens precisam se conduzir diante de Deus em todos os instantes? Então, existem aqueles momentos em que a gente está lá em cima. A confiança parece que chegou no teto, lá no céu. Mas tem aqueles momentos que a gente diz, ó Deus, tem misericórdia de nós. Porque a coisa está ficando horrível. É a fidelidade que baixou a temperatura. É o coração que deixou de observar, de fato, as preciosidades divinas. E é também o sentimento pelas coisas de Deus que parece que congelaram, paralisaram. E a gente fica procurando, em meio a tudo isso, a maneira mais simples de declarar a nossa fé. E muitas vezes nós não temos muita coragem para fazer isso. Por que acontece isto? Porque, meus queridos irmãos, nós vivemos diante de três grandes algozes: a lei, o pecado e o mundo. Esses três elementos dizem para nós, ditam para nós as suas leis. Nós é que precisamos, na realidade, vivenciar a experiência santa, a experiência ditosa de colocar o nosso coração em fidelidade a Deus, custe o que custar. Mas o que acontece é que a temperatura espiritual, ou a nossa temperatura espiritual, depende da incidência desses três elementos. Quando a lei do pecado e da morte veio sobre o homem, apesar de ser santa, apesar de ser divina, mas o homem não pôde cumpri-la. E não podendo cumpri-la, ele se achou simplesmente como um transgressor. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu cumprir a lei de Deus. Os 10 mandamentos, isto é, a lei do decálogo. E bem parece até que precisava de alguma coisa especial acontecer para que este homem centralizasse a sua necessidade e viesse a confirmar o seu desejo de redenção diante de Deus. Aí a lei, meus queridos irmãos, dura até João, e em seguida vem a graça preciosa através de Jesus. Hoje a gente tem, de fato, a graça de Deus, e um dos algozes já saiu de cena, que é a lei mosaica. Mas nós não nos livramos absolutamente da intenção e dos elementos divinos que a lei tem, a saber, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunha, adora a Deus, não faz para ter imagem de escultura e assim por diante. Isso quer dizer que este algoz passou então a viver diante de nós com seus limites, mas vem em seguida ao mundo. Isto é, a carne. Quando a carne chega, parece até que ela é sutil. Ela gosta exatamente de nos oferecer as melhores coisas como presentes para satisfazer a própria carne. E quando a carne se satisfaz, a gente peca. Quando a carne se satisfaz, a gente desobedece a Deus. Quando a carne se satisfaz, a palavra do Senhor ficou muito para trás, mas ela não deixou de ser divina,
nem tampouco deixou de ser bússola, nem tampouco deixou de nos observar. Diante disto, a gente vê que o mundo recebeu a semeadura do Evangelho a partir, meus queridos irmãos, dos antigos. O Evangelho hoje que a gente fala neotestamentário, ele não deixou de ser Evangelho no tempo dos antigos. E tudo aquilo em que ele veio procedendo durante esse tempo, foi dizendo para nós que Deus, na realidade, não deixou em nenhum momento de fazer profunda observação a todos os atos humanos. Adão peca e ele põe Adão para fora do jardim. Os homens fazem uma torre e Deus confunde suas línguas. Noé prega e aquela geração é subvertida. Apenas 8 pessoas passaram então a viver no escape daquele grande barco que Deus mandou Noé construir, a saber, a arca. Nós vamos cada dia observando isto e o homem vai processando a sua liberdade, o seu querer, os seus desejos. E nós estamos em 2020. Como é que esta geração está vivendo? Aí, meus queridos irmãos, a gente ouve a Bíblia dizer assim: por se multiplicar a iniquidade, o que é que vai acontecer? O amor de muitos esfriará. Então a gente sente na pele, os nossos olhos detectam, a gente conversa com alguém, convive e reage diante do comportamento humano, porque é óbvio que existe de fato uma grande tristeza e uma fuga de Deus, e também, meus queridos irmãos, o processar de uma liberdade que cada dia está fazendo com que o homem esteja cada vez mais se distanciando de Deus. A nossa observação em torno disto marca, meus queridos irmãos, o passado com uma extraordinária tragédia. Por que eu disse extraordinária? Porque não era comum. Lá vem um homem chamado ou considerado como homem segundo o coração de Deus. Aí você começa a inquirir a você mesmo, a pensar o que significa isto. Um homem segundo o coração de Deus. Aí eu entendo que é o seguinte: um homem que fazia a vontade de Deus. Um homem que estava à disposição de Deus. Um homem que não encontrava dificuldade para obedecer a Deus. Um homem cuja vida, que quem olhava para ele entendia que ele de fato era uma referência, uma referência que estava de acordo com as coisas de Deus. Quem era este homem? O menino Davi. Está no campo, está sendo convocado para vir à casa do pai, num dia em que uma suposta festa, ou jantar, ou almoço, foi interrompido, e o sacerdote, o profeta, diz que só aquela gente comeria quando ele chegasse. Quando ele chega, arde os olhos de todos os seus irmãos, do pai e da mãe, uma certa expectativa. Por que então Samuel mandou chamar aqui esse rapaz? Aí a gente, meus queridos irmãos, logo entende o seguinte: é que chegando aquele moço chamado Davi, ali no meio de sua família, logo acende-se aquilo em que fora dito: tem mais alguém? E o pai disse: tem um que está no campo, é o menor, um ruivinho que está lá. Ele cuida de ovelhas. Ele disse: assim é melhor. Porque se ele sabe cuidar de ovelhas, ele tem paciência. Se ele sabe cuidar de ovelha, ele valoriza aquilo que o pai tem. Se ele sabe cuidar de ovelha, ele é aquele que não fica absolutamente sentado num canto vendo as coisas acontecer. Ele está andando para cima e para baixo, cuidando
das ovelhas. Esse serve. Mas tinha outra coisa que era princípio na vida daquele moço, que era temor a Deus. Isto é fundamental. A gente pode ter o melhor comportamento em todas as coisas que são atividades, mas se não tiver temor a Deus, está faltando uma coisa. Você lembra que Jesus um dia disse ao moço: está faltando uma coisa para você? E ele certamente queria saber o que estava faltando. Queridos, quando Davi chega naquela casa, as coisas mudam. Primeiro, se seus irmãos ainda esperavam ter uma chance no lugar de Davi, tudo parou ali. Por quê? Porque em chegar Davi, logo tudo recomeça e um odre de azeite é derramado na cabeça dele. Isto quer dizer o seguinte, que o azeite era uma celebração. Chegou aquele que é de fato escolhido por Deus. Se na verdade, meus queridos irmãos, chega a ser derramado um odre de azeite, estava se dizendo: chegou a hora de honrar alguém que merece. As coisas divinas são colocadas na vida de quem de fato vive em prontidão. E o texto nos diz que naquele dia Davi foi ungido rei. Mas ele passou mais um bom tempo para assumir o reinado. E continua exatamente a sua imagem, homem segundo o coração de Deus. Como é bom o tempo passar e a gente continuar com o mesmo testemunho de vida. Marido e mulher, nós estamos aqui hoje à noite exatamente para dizermos ao mundo que o tempo passa, mas a gente precisa continuar com o mesmo testemunho de vida. Ou então melhorar o testemunho de vida. Porque é impossível haver um lar feliz quando o testemunho de vida passa a ser uma degradação. É impossível haver um lar com felicidade quando não existe, meus amados irmãos, concordância, desculpem. É impossível haver de fato um lar cujo coração de todos os membros da família deem graças a Deus quando existem desmandos. Davi junta tudo. Em seguida, meus queridos irmãos, vem a vida daquele rapaz sendo exatamente um elemento em que causava admiração não apenas ao seu povo Israel, mas a tantos quantos ouviam acerca dele alguma coisa no seu governo. Nós precisamos entender que fidelidade a Deus não era absolutamente o elemento que está dentro de uma caixa com um cadeado. Eu estou lhes dizendo que não se altera. Fidelidade altera-se sim. Quem tem um compromisso de fidelidade tem que prestar atenção a isto. Porque fidelidade, meus amados irmãos, não era uma coisa em que não tem de maneira nenhuma trajetória. A fidelidade tem a sua exigência, tem a sua bênção, tem a sua trajetória, tem o seu limite. Eu diria que o limite da fidelidade é infinito, mas o limite da infidelidade é instantâneo. Basta um clique com os dedos, um piscar de olhos, o abrir o coração a uma vantagem, a uma escolha, a uma admiração, a alguma coisa que você achou que é mais importante do que aquilo que você tem.
Então, para se casar, o marido geralmente, hoje não é tanto assim, mas antigamente quem falava namoro eram os homens. Hoje as mulheres também falam, por incrível que pareça. Aí o indivíduo escolhia uma moça. Na cabeça dele é a escolha melhor. Então ele escolheu pelos olhos, ele escolheu pelas atitudes, enfim, ele escolheu, e só ele, quem sabe por que ele escolheu daquele jeito. Mas ele escolhe exatamente alguém que lhe satisfaz, ele não escolhe aleatoriamente, simplesmente bater o olho e tal, etc. Ele tem as exigências dele. E quando nós olhamos para este fato bíblico aqui, que eu quero dimensionar e quero de fato colocar dentro de um patamar que todos nós estejamos, meus queridos irmãos, dentro dele, não existe nenhuma exclusão aqui para ninguém. Então, quando Davi vive esta realidade de uma ascendência administrativa, ele se sente um grande homem. Nós precisamos ter muito cuidado por onde nasce a nossa vaidade. Por onde chega, meus queridos irmãos, o tamanho da nossa autoconfiança. Eu digo, não confie em você mesmo. Eu nunca quis confiar em mim mesmo, pois a Bíblia já recomenda: maldito o homem que confia no homem. Não é confia no outro, não existe isso. Você pode confiar em outra pessoa, mas confiar em você mesmo é uma recomendação de Deus. Não confie em você mesmo. Não confie no ser humano que é você, dizendo eu sou perfeito, eu não erro, eu sou assim, eu sou correto, eu só falo a verdade, eu amo, eu isso, eu aquilo. Não, pede misericórdia a Deus e deixa Deus agir no teu coração. É isso que Deus quer da gente. Quando a gente se acha perfeito, a partir daí já somos mais do que imperfeitos. Aí Davi, meus amados irmãos, observa uma mulher que se banha. Aí eu vejo o seguinte: o indivíduo que é fiel a Deus, mas está se escondendo. Ele está camuflando. Ele está exatamente, ninguém me vê e vai continuar pensando que eu sou assim. Se nós prestássemos atenção a todos os nossos passos, não cometeríamos tantos erros simplesmente por achar que de alguma maneira, meus irmãos, estamos nos conduzindo da melhor maneira possível. A gente precisa abrir os olhos e ver que a grande realidade é que precisamos estar sempre diante dos olhos de Deus. A gente não pode fugir disso. Davi vê aquela mulher banhando-se e lembra o seguinte: ela é esposa de um dos meus oficiais. O que é que eu faço para me livrar dele? Nunca faça nada para se livrar daquilo em que vai lhe prejudicar. Faça tudo para não chegar a tal ponto. Somente se livrar. É bem possível que a ideia seja melhor, mas não é. Porque quando nós tentamos nos livrar e estamos observando, quando nós tentamos nos livrar, mas estamos chegando, estamos querendo, estamos desejando, isto não é tentativa de se livrar. Você não está vendo quando chega o São João aqui no Parque do Povo? Um bocado de santos cristãos vão embora. Aí eles começam realmente a dar todo tipo de justificativa. Eu fui só observar.
O quê? Você já sabe o que tem lá, não precisa ir lá não. Você tem uma TV em casa, daqui a pouco as imagens chegam lá na sua casa. Mas tem muita gente que põe desculpa na mente para ir lá. Eu não me canso de dizer que um determinado dia, meus irmãos, eu estava sentado em casa e lá estava o São João correndo. E as câmeras da Globo lá dentro estavam passando assim. Passando, e parou num irmãozinho que vem aqui toda quarta-feira à tarde. O que era que ele estava fazendo? Estava dançando um forrozinho com a mulher dele. A esposa não era crente. Ele confessava que era. Aí ela disse, vamos dançar um forrozinho, não tem nada demais. Aí ele, para desfazer ela, foi lá. Aí as câmaras da Rede Globo andavam e paravam nele. Era Deus que estava o denunciando. Nós não escapamos dos olhos de Deus. Fidelidade é um elemento de compromisso com o nosso caráter diante dos homens e diante de Deus. Quem foge dessa regra está quebrando o seu compromisso com Deus. Aí Davi diz assim, chama os seus capitães e diz assim, nós vamos ter uma guerra logo, logo. Foi o texto que eu li hoje à noite. E diz assim que ele escreveu uma carta lá para os seus comandados, diz o verso de número 15, escreveu na carta dizendo, ponha Urias na frente da maior força da peleja. Queridos, basta isso aqui, para a fidelidade sair do prumo. E esta fidelidade pode atingir primeiro o coração de Deus, em seguida atinge o coração da família. A gente precisa aprender a não atingir primeiro o coração de Deus. Veja o que foi o pródigo disse, pequei contra os céus. Primeiro ele confessa que pecou contra o céu. E agora ele, mesmo distante, diz, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. A fidelidade é um elemento que custa caro, mas é um bem-estar que causa paz no coração. Quando a gente vive em fidelidade, aconteça o que acontecer. Tem muita gente que diz assim, olhe, eu não me sento ali naquela mesa porque tem um sujeito tomando cerveja, mas faz coisas piores. Os desejos do seu coração são tão céleres, tão rápidos, são aqueles tão amargos que a sua alma se entristece e ele não se convence que está errado. O que foi então que Davi fez? Disse, ponha Urias na frente da batalha em que o batalhão dele seja o mais perigoso. Eu quero ele na frente. Para quê? E ele diz claramente, para que ele seja ferido e morra. Imagine só um homem de Deus, uma mulher de Deus desejando que alguém morra para que outra pessoa seja a sua possessão. Às vezes, meus queridos irmãos, nessas briguinhas do lar, aquelas que fervem dentro de casa, existe tanto desejo que a gente não sabe. Tanta coisa que se passa no coração da esposa, do marido. E tem até daquele, estou orando para Deus mandar esse trepécio para o mundo lá do cemitério. Eu estou orando para Deus me livrar
desse peso. E aí? Meus queridos irmãos, em a gente viver com alguém que é infiel, não nos dá o direito de orar para a pessoa morrer. Não nos dá o direito para a pessoa, de fato, desaparecer ou adoecer, ficar numa cama e assim por diante, e a gente dizer, olha, veja como é que Deus está punindo fulano de tal. A gente precisa amar mais a Deus. Quando a gente ama a Deus, é Deus quem corrige todas essas coisas. Urias vai para a frente de batalha e morre. Foi esse o desejo de Davi. Urias foi para a frente da batalha e morreu. Todo o capítulo 11, do verso 14 até, meus queridos irmãos, o verso de número 25 conta essa história, que Urias morreu na frente do campo de batalha. Se Urias morre na frente do campo de batalha, e Davi está desejando a esposa dele, agora ele imagina duas coisas a favor dele. Primeiro, é que ele morreu, não fui eu quem matou. Foi ele que morreu lá no campo de batalha. Eu não tenho nenhuma culpa com isso. Ele morreu no campo de batalha. Ele é um grande soldado. Por que ele não se defendeu? Segundo, já que a esposa dele é viúva, eu posso casar com ela. Davi esqueceu que ele tinha mandado matar o marido da mulher. Ele foi o causador da morte do marido daquela senhora. Vamos aprender aqui algumas coisas bem rápido. Não deixe que o seu sentimento na hora da raiva lhe domine. Não deixe que o seu sentimento na hora dos desejos lhe domine. Não deixe absolutamente que sua vida viva em culpa eterna, porque você não consegue se livrar de determinado desejo que é contra o seu cônjuge. Você consegue dormir? Consegue descansar? Ou consegue dizer, eu estou esperando que o Senhor faça alguma coisa? Não. Esse não é o caminho. Este não é o lado. Esta não é a provisão de Deus. Esta não é a permissão de Deus. Deus não nos aconselha a fazermos estas coisas. Mas enfim, Davi casa com Betseba e tem um filho com ela. É bem possível que ele todos os dias se regozijasse. Eu vou ter um filho com Betseba, uma das mulheres mais bonitas do meu reino. Num determinado dia ele se encontra com o homem de Deus. E o homem de Deus lhe conta uma história bonita. Fica aqui, senhor rei, escute esta história que eu quero lhe contar. Aí conta uma história para ele dizendo, um certo homem tinha umas ovelhas e tal, etc. Aí o vizinho pegou a ovelha do vizinho e matou e simplesmente fez uma festa com ela. Aí o profeta diz assim, ó rei, me diga uma coisa. Esse homem que fez isso é digno de quê? O Senhor daria realmente o que para ele? Aí Davi, cheio de entusiasmo, diz, esse homem é digno de morte. Aí o profeta diz, esse homem é você. Queridos, a gente não escapa dos olhos de Deus. Não há como fugir dos olhos de Deus. E Deus tem determinação. Deus tem, meus amados irmãos, determinação. Repito, Deus tem determinação. Deus não é como o juiz que muda de atitude porque alguém argumentou isso ou aquilo. Deus é juiz sem precisar que ninguém inste
instale um tribunal para que ele julgue. É ele quem faz tudo isso. E a gente precisa se arrepender. A gente precisa confessar mal. Se porventura um homem ou uma mulher passou a ter desejo por outra pessoa, resolve isso com Deus, porque se você contar o marido, ele vai lhe deixar. E se contar a mulher, do mesmo jeito. A partir daí, você não tem realmente mais aquela afeição, não é? Você vai ter que se desdobrar dezenas de vezes além do que era para você ser acreditado. Este homem é você, disse o profeta a Davi. A partir dali, meus amados irmãos, começou a angústia daquele homem. A sua mulher está grávida e vai dar à luz e o menino nasce. E certamente ele quer fazer uma festa, mas o menino adoece. E o menino adoece e ele ora. É interessante. Às vezes o fruto dos nossos erros, até, meus queridos irmãos, são elementos que a gente insiste em querer realmente que Deus abençoe. É fruto do erro, mas a gente insiste que Deus abençoe. Aí Deus diz assim: Davi, é melhor você pensar em outra coisa, porque o menino eu vou levar. E o menino morre. E Davi chora. E Davi pranteia. E Davi, meus queridos irmãos, vai se alimentar, porque até sem comer ele estava. Lava o rosto. Certamente agora é consolado por um bocado de gente. E a mente dele está trabalhando. Foi Deus quem fez isto. A segunda coisa que a gente aprende aqui, além dos olhos de Deus estarem de fato nos casos das nossas desobediências, Ele também não vai deixar por menos, para que a gente não se acostume com o mal, desobedecendo e nada acontecendo. Não espere, meu irmão, minha irmã, que Deus seja condescendente. Não espere que Deus concorde, mesmo que você chore, mesmo que você diga: Deus, eu estou arrependido. Pode esperar que alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque nós temos o dever de sermos fiéis. Nós temos o dever de amar a Deus. Nós temos o dever de não desejar o cônjuge do próximo. Nós temos o desejo de andar em fidelidade para com aquelas pessoas que Deus nos deu, para vivermos com elas até que a morte nos separe. Por último, na casa de Davi nunca mais houve paz. Ponha isso na sua cabeça. Mesmo que haja silêncio, mas não vai haver paz. Por quê? Porque sempre quem cometeu o erro vai sempre estar desconfiado e dependendo do outro. Vai ser cobrado. O olhar, uma atitude, alguma coisa vai se tornar uma ferida no coração daquele que de fato errou. Mas a Bíblia nos ensina, Evandro, uma coisa muito interessante. É que isto tem conserto. Amém? Isto tem conserto. Isto pode ter uma ação de Deus. Nós, meus queridos irmãos, poderemos convergir para uma ação preciosa de Deus. Aquele que confessa a sua transgressão e deixa, o que é que acontece? Alcançará misericórdia. A misericórdia não quer dizer que Deus passou uma esponja e nada vai acontecer. A misericórdia quer dizer que Deus vai corrigir o seu filho. A misericórdia quer dizer que Ele não vai amaldiçoar ninguém, mas Ele vai corrigir. E a correção pode ser, meus queridos irmãos, aquela em que o presente seja a lágrima, seja a dor, seja uma consciência ardendo, seja exatamente uma lembrança que dói.
Deus vai interferir neste negócio, a gente precisa colocar Deus acima de tudo que o mundo realmente nos atrai. Por último, um filho estuprou a irmã. Um filho de Davi estuprou a irmã. O irmão se vingou do irmão que estuprou a irmã dele e matou. Olha só que cadeia de coisas terríveis foi acontecendo. Agora imagine só como esse negócio estaria sendo comentado dentro dessa casa, dentro da casa do rei. Como essa coisa está sendo comentada. Eu peguei a mulher do próximo, me casei com ela, mas em primeiro lugar matei o marido dela. Aí lá vem o meu filho, passa então a estuprar minha filha, e o irmão dele passa então a matá-lo. Mas tem um outro mais velho, passa então a me perseguir, ele quer me matar também. Que redemoinho terrível. Que coisa desagradável. Mas o texto ainda diz que aconteceu outra tragédia. Esse menino que quis matar o pai, saiu cavalgando, meus queridos irmãos, e enquanto ele andava num cavalo, o cabelo dele pegou num galho, e ele ficou pendurado e morreu ali. Aí lá vem Davi chorar. Absalão, Absalão, meu filho. Ele ama o filho, mas o filho está morto, pendurado pelos cabelos. Ele ama o filho, mas ele lembra que o filho estava o perseguindo e queria destroná-lo e, consequentemente, matá-lo. O pecado é terrível. Por essa razão, meus amados irmãos casados, minhas irmãs casadas que estamos aqui, sejam novos ou sejam já avós como eu, façam tudo para que a glória de Deus continue dentro da sua casa. Faça tudo para que o seu desejo não lhe condene. Faça tudo para que você ande na linha. Mesmo que exista alguma insatisfação dentro da sua casa, seja fiel. Mesmo que haja uma desvalorização de A ou de B, seja fiel. A gente vai vivendo, vai se acostumando com o outro, e aqui e acolá parece que o outro nem existe. Mulheres fazem tudo o que bem entendem, os maridos também não ligam, não respeitam mais, e assim por diante. Há uma classe que está crescendo de uma forma, meus queridos irmãos, arbitrária e quase indescritível. A gente pergunta: será que nós estamos amando a Deus ou estamos, meus irmãos, amando o mundo? Eu disse aqui no início que nós temos 3 algozes que realmente nos perseguem: a lei, o mundo, a carne e o pecado. A lei, a carne e o pecado ou o mundo. Quando nós nos curvamos a um destes elementos, graças a Deus, a gente não se curva mais à lei, mas tem a carne aí, que é exatamente um dos maiores elementos de destruição de lares. A carne é terrível. A carne dá nome ao prazer que ela bem entende. A carne dá nome à afeição que ela gosta. A carne dá nome à palavra de uma pessoa que lhe dá apoio e em casa você não tem. Meu irmão, resista a isto. Minha irmã, resista a esse negócio, porque ele é infernal. Ele quer acabar com sua vida. No lugar de você ser homem ou mulher de Deus,
vai ser exatamente um crente chorando, um crente lamentando, um crente destronado, um crente sem autoridade, um crente que o Espírito Santo não vai, na verdade, atuar de fato profundamente no seu coração, a não ser que haja arrependimento. Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Que o nosso coração não se curve ao mal. Portanto, nós temos falado nesta noite sobre algozes do coração cristão. Davi é o nosso exemplo. Caiu. Mas você deve ler o Salmo 51. E o Salmo 51 conta do arrependimento de Davi. Ó Deus, não retires de mim o teu espírito. A melhor de todas as coisas que a gente tem é o Espírito de Deus. Porque a nossa carne é má. O mundo nos persegue. Mas quando a gente tem o Espírito de Deus, Ele nos renova. Ele nos leva ao pedido de perdão. Ele nos leva ao arrependimento. Ele nos leva ao sentimento de reconhecimento do erro. E a gente se prostra diante de Deus e por sua misericórdia, Ele nos renova. E mais uma vez, nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Deus nos abençoe.